Então, continuando o nosso treinamento para o Enem, vamos fazer mais uma questão que caiu no Enem de 2010. Então vamos lá. Essa música aí é um fragmento de uma música da banda O Traje a Rigor, né? E ela é uma música crítica, né? Ela faz uma crítica a uma situação específica de nossa história. Vamos entender aqui quais que são os peguinhas dessa questão. A gente não sabemos escolher presidente. A gente não sabemos tomar conta da gente. A gente não sabemos nem escovar os dentes. Tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Então vocês veem que existe uma ironia, né? Até mesmo o erro gramatical é uma ironia da música, né? Então vamos lá. O fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. A canção foi censurada por estar associada a... Beleza, vamos lá. Ao rock nacional que sofreu limitações desde o início da ditadura militar? O rock nacional ele sofreu limitações desde o início da ditadura militar mesmo, né? Mas vamos refletir um pouquinho mais. Há uma crítica ao regime ditatorial que, mesmo em sua fase final, impedia a escolha popular do presidente? Olha, a gente percebe que isso está presente na música, né? Exatamente a ideia de não saber escolher presidente e até, como se diz, será que é não saber mesmo ou não poder escolher esse presidente, né? A letra C. A falta de conteúdo relevante, pois o Estado buscava, naquele contexto, a conscientização da sociedade por meio da música. Isso aqui a gente já pode descartar logo de cara, né? Porque existia uma tentativa do Estado de conscientizar por meio da música? Não, pelo contrário, existia uma tentativa de limitar ao máximo essa conscientização, né, no regime ditatorial. Então, na letra D, a dominação cultural dos Estados Unidos da América sobre a sociedade brasileira que o regime militar pretendia esconder? Realmente existia isso também, né, uma dominação dos Estados Unidos. A gente sabe que, inclusive, o próprio Estados Unidos ajudou, favoreceu a ditadura militar no Brasil. E letra E, a alusão à baixa escolaridade e à falta de consciência política do povo brasileiro. Ao ver essa ironia da música, né, do erro gramatical, a forma de expor, e também é uma possibilidade da gente interpretar. Mas então, como a gente escolher a alternativa certa diante de tantas alternativas possíveis? A gente tem que entender o peguinha da questão. Olha. Em primeiro lugar, vamos refletir sobre as questões, aproveitando, né, para poder falar sobre outras coisas. A questão da liberdade, ela é um tema filosófico, né? Então por isso essa questão é uma questão de filosofia. O que é o peguinha? É porque várias alternativas aqui se referem realmente a coisas que aconteceram realmente. Mas o problema é a pergunta que está associada à resposta. Então a pergunta é, o fragmento integra a letra de uma canção gravada em momento de intensa mobilização política. Já falou isso já é uma afirmação, não é uma pergunta. Então, a canção foi censurada por estar associada... Ou seja, a pergunta é, por que a canção foi censurada? A causa principal seria exatamente a letra B, ou seja, uma crítica desse regime ditatorial, que na sua fase final impedia até mesmo a escolha popular do presidente, né? Porque é assim que inclusive a música começa, né? A gente não sabemos escolher presidente. Lembrando, inclusive, uma outra questão que eu sempre falo, né? Que a filosofia ela está sempre associada à sua história. Então, vejam bem, o ano da música, 1983, o que a gente lembra de um fato histórico ocorrido em 1983? Exatamente o movimento das diretas já, aquele movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, né, que foi em 83 e 84. Então, por aí a gente percebe, olha, a música está diretamente ligada a esse contexto histórico, né? Então isso já motiva a gente a ter uma certeza na marcação dessa resposta. Por mais que a gente saiba que houve uma limitação do rock, né, ou melhor, da cultura de uma forma geral através da censura, que a gente já descartou que o Estado não buscava conscientizar ninguém, a dominação cultural dos Estados Unidos estava presente, a baixa escolaridade também, o principal motivo da censura era exatamente isso, uma crítica do regime ditatorial. Faz uma crítica ao regime ditatorial, o que acontece, né? E pensar que tinha gente que estava querendo que voltasse esse regime. Então, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.